Oi, pessoal, um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. E nesta videoaula extra, nós vamos dar continuidade àquele estudo que estávamos fazendo sobre varredura de displays de 7 segmentos. Na primeira aula, né, na primeira parte da aula, vamos dizer assim, foi mais a parte conceitual, entendendo aí o que é necessário fazer para realizar esse processo de varredura. Vimos a lógica, né? Utilizamos lá no Flow Code, vimos também superficialmente o funcionamento no Picgenius e agora a gente vai resolver aquele problema do voltímetro no caso do Arduino. Tá certo, pessoal? Então essa parte toda que a gente já comentou. Então vamos primeiro falar com relação ao hardware. Lembrando que na outra aula nós mostramos o funcionamento com o display de 7 segmentos ligado diretamente no microcontrolador ou no Arduino, tá? Então no Arduino a gente fez lá no Flow Code, né? Fizemos a simulação e a gente percebeu que a gente ia precisar de pelo menos lá 12 pinos de I/O só para fazer o processo de varredura dos 4 displays de 7 segmentos. E isso acaba sendo impeditivo, né? Porque praticamente utiliza todos os pinos de I/O aí que você tem disponível para utilizar na sua aplicação. Mesmo que você tenha microcontroladores maiores, muitas vezes é necessário fazer utilizar algum tipo de hardware externo para auxiliar nessa necessidade aí de evitar a utilização de muitos terminais, de muitos pinos do microcontrolador que você estiver trabalhando, tá certo? Lembrando sempre, pessoal, que para vocês assistirem às aulas ao vivo do projeto Primeiros Passos com a Microgênios, não deixe de cadastrar o seu e-mail. As aulas que já ocorreram, já foram 6 aulas, já estão 6 aulas disponíveis, o replay está disponível no YouTube, mas em breve vai sair do ar, então não deixe de assistir. E para assistir às aulas ao vivo gratuitas, simplesmente coloque seu e-mail, se cadastre, e você vai receber aí as instruções para participar sempre um dia antes da aula ao vivo, tá bom? Aqui nessa página tem todo o cronograma, tá bom? A gente iniciou agora com Raspberry, vamos ter aí mais 2 aulas com temas relacionados com Raspberry nesse nosso projeto, que é bem legal para o pessoal aí que está entrando nesse universo aí de microcontroladores, sistemas embarcados. Lembrando sempre que a Microgênios disponibiliza os cursos de formação, a formação de programadores especialistas em microcontroladores e também a formação em internet das coisas. Neste mês de maio, a gente está com descontos especiais, está com desconto maior do que esse da página aqui, tá, pessoal? A formação de programadores especialistas em microcontroladores está com 35% de desconto e a formação em internet das coisas está com 45% de desconto, tá? Nos últimos dias. Não perca essa oportunidade. Tem o acompanhamento do professor Fernando, um dos maiores especialistas aí do Brasil nessa área de programação para microcontroladores. 1 ano de curso, ganha ainda de brinde todo o conteúdo do portal de membros Microgênios, conta acadêmica do Geniot, né, nossa plataforma de IoT. Então, não percam essa oportunidade. E sempre lembrando aqui dos parceiros que nos auxiliam nesse projeto Primeiros Passos. A Excalibur Livros, do Wagner Caldeira, entre em contato com eles, livros aí de todos os tipos, sempre com condições especiais, inclusive ele deixa sempre uma categoria aqui, Primeiros Passos Microgênios, onde tem aqui livros bem interessantes, relacionados aí com os assuntos das aulas do projeto Primeiros Passos, e também o Anderson lá da loja do Arduino e Raspberry, tá bom? Sempre que você precisar de componentes, módulos, placas, fala lá com o Anderson. O Anderson é bem legal, bem gente boa, vai estar sempre, fala que é da Microgênios, ele vai estar sempre tentando fazer uma condição aí especial para vocês, tá bom? Vamos retomar aqui, pessoal. Feito aqui a nossa divulgação, vamos retomar. Então, para resolver esse problema de utilização dos pinos aí, de muitos pinos do microcontrolador,
nós vamos utilizar aqui nesse projeto, na verdade nós não, né? Quem criou, quem construiu esse shield que nós estamos trabalhando, deixa eu mostrar aqui o shield, esse shield multifunção, quem desenvolveu ele, fabrica ele, colocou na placa dois CIs 74595, tá? Que são registradores de deslocamento. Então, por isso que eu tinha comentado com vocês que para trabalhar com a varredura de display nessa placa ia ser um pouquinho mais difícil do que aquele modo conceitual que a gente viu lá na primeira parte da aula, tá? Então, aqui vai ser um pouquinho mais difícil. Esse daqui, então, é o esquema eletrônico da plaquinha. Lembrando que depois, como eu comentei, a gente está montando uma nova plataforma de cursos, onde a gente vai estar colocando todo esse conteúdo dos primeiros passos microgênios. Em breve, mais informações, tá bom? Daí eu vou colocar todo o conteúdo, os códigos, as apresentações, tudo lá disponível, tá certo, pessoal? Então, tá aqui. Eu simplesmente copiei aqui para nossa apresentação. Tá? Essa parte do esquema tem dois módulos aqui, Shift Register 74595. Aqui está o datasheet também, é sempre importante a gente estar entendendo o datasheet. Mas para facilitar um pouquinho aqui, eu preparei alguns materiais aqui que vão nos auxiliar no entendimento aqui do que a gente tem que fazer para depois a gente, entendido o que a gente tem que fazer, criar então o programa para executar essa atividade que a gente tem que fazer, tá bom? Então é sempre assim, é sempre a gente tem que entender o que a gente precisa fazer, entender bem o que realmente a gente tem que fazer para fazer funcionar a nossa aplicação, aí sim a gente parte para a programação do microcontrolador, tá bom? Então vamos entender aqui, ó. Eu vou colocar aqui um exemplo, por exemplo, o número 4, tá bom? Por exemplo, fazer o acendimento do número 4 com um display de 7 segmentos anodo comum. Tá bom? Se é anodo comum, a gente vai acender o segmento colocando 0 nele, tá? Vamos acender o segmento colocando 0 nele. Então, para a gente acender o número 4, a gente precisa que os segmentos B e C estejam acesos e o F e G também acesos. Então, esses 4 segmentos a gente vai precisar colocar 0, tá certo? O Shift Register, pessoal, ele é, na verdade, um circuito que no passado era muito utilizado porque ele possibilita a conversão de um sinal serial para paralelo. Tá? Então, ele é um CI que ele vai ter uma entrada serial, onde você vai colocar os seus bits ali serialmente, e esses bits eles vão ser alocados para saídas, transformando esse sinal que entra serialmente para paralelo. Então, se a gente der uma olhada aqui no datasheet dele, olha só, a entrada serial aqui, ó, esse pino 14 é a entrada serial, tá? Ela entra no primeiro flip-flop aqui do registrador de deslocamento, e daí vai ter um sinal de clock, certo? Vai ter um sinal de clock. Esse sinal de clock vai fazer com que o sinal, o bit que está aqui na entrada, fique registrado na saída, tá bom? E assim por diante. Cada novo sinal de clock que o seu sistema for recebendo, o bit que estava na saída lá aqui em QA, ele vai ser deslocado para QB e o próximo bit vai entrar em QA. Então ele vai deslocando, por isso que a gente chama de registrador de deslocamento, justamente porque ele vai fazendo esse deslocamento dos bits. Então o primeiro bit, depois de 8 ciclos de clock, ele vai estar lá na última saída. E os bits que foram entrando na sequência vão estar nas saídas aqui anteriores, QF, QE, QD, QC, QB e QA, tá bom? Além desse sinal de clock, que faz esse processo aí da captura do sinal que tá entrando aqui em uma linha só, um pino só, tá vendo? Tá recebendo serialmente, um pino tá recebendo clock. Você vai precisar de um outro sinal, que é o sinal que a gente chama de LET, que é o sinal para habilitar realmente para aparecer aqui na saída. Senão, o sinal vai estar simplesmente aqui dentro, no nível interno aqui do CI, tá bom?
Então vamos dar uma olhada. Só uma coisinha aqui também com relação aos valores, né, de estado. Olha lá, com relação ao clock. Quando a gente tem, ó, quando tá a setinha assim para cima, significa a borda de subida, transição de 0 para 1. É nesse momento que ele vai capturar o sinal que está lá na entrada e vai colocar para dentro, tá certo? O registrador ou vai para 0 ou vai para 1, sempre nesse momento aqui, ó, da transição, da borda de subida. Tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Esse valor aqui para a gente desenhar o número 4, se a gente digitalizar ele, a gente precisaria aqui de um sinal serial dessa forma, aqui, ó. O, o, o segmento A em 1, olha lá. O segmento B e o segmento C em 0, segmento D, o segmento E em 1, segmento F, segmento G em 0 e o ponto em 1, tá bom? Esse aqui em cima, eu só coloquei aqui essa onda quadrada aqui só para modelar aqui para ter uma referência com relação aos períodos, né, para vocês entenderem aqui, compreenderem o período. Então aqui, ó, na verdade aqui, ó, cada bit estaria aqui, certo? Aqui é o intervalo de cada bit, tá certo? Só que a gente está colocando o valor lógico dos bits aqui no sinal serial de acordo com o que a gente precisa para fazer o acionamento, tá bom? E o clock, sempre que tiver, olha lá, a borda de subida do clock, ele vai capturar o sinal que está na entrada. Então eu fiz questão de colocar aqui esses traços para vocês verem em qual posição ele vai encontrar o sinal. Então aqui, ó, nesta borda de descida, ele encontra o sinal da entrada em 1. Nessa outra borda de subida, ele encontra o sinal da entrada em 0. Nessa outra em 0 e assim por diante. E isso vai fazendo ele pegar, né, colocar esses bits lá para dentro do registrador e ir fazendo o deslocamento para os próximos flip-flops internos. Tá certo? Então, esse daqui é a forma com que, por meio do diagrama de tempos, né, do funcionamento do Shift Register. Então, sempre que tiver, no caso desse CI, de acordo com o datasheet dele, por isso que a gente tem que estar sempre verificando o datasheet, olha lá, ele informa, setinha para cima, que na transição de 0 para 1, na borda de subida, ele faz a captura do sinal. Ok? Ele faz então a captura do sinal nestes momentos. Perfeito? E depois também tem o sinal do LED para para apresentar esse sinal na saída do seu circuito integrado, né, nos pinos de saída, senão ele não apresenta o sinal lá fora. Ok? Que mais que eu ia comentar aqui com vocês? O seguinte aqui, ó, importante. Gabriel, mas por que está deslocado? Por que você não começou o clock, a primeira borda de subida aqui, ó, logo nesse ponto aqui, vamos considerar aqui como 0, tá? Da nossa análise. Por que você não considerou aqui a borda de subida, tá? Por que a gente não considera, por que eu não coloquei o clock começando por aqui, tá certo? Pelo seguinte, se eu colocasse o clock começando por aqui, esse primeiro sinal, ok, sem problema, ele ia pegar num momento, num estado fixo aqui, não teria problema para identificar o nível lógico. Porém, a próxima subida do clock, a próxima borda de descida, ia pegar bem na transição aqui, ó, de 1 para 0. E isso não é bom que ocorra, tá? Então, nunca é interessante que o clock pegue o valor para fazer o registro e colocar para dentro no momento da transição, porque é um momento indeterminado. Então ele pode pegar o sinal como se fosse nível lógico 1, pode pegar como se fosse nível lógico 0. Esse estado de transição, ele é um estado complicado para a gente fazer essa captura do valor, tá certo? Entendido aqui, pessoal? Então, beleza. Então, para a gente entender melhor isso daqui, vamos fazer uma simulação, então. Tá bom? Vamos fazer aqui uma simulação. Então, eu estou utilizando o software Tina, que é um software de simulação que a Microgênios trabalha e comercializa aqui no Brasil, tá?
Tem mais informações aí no site da Microgênio sobre o TINA, mas o objetivo aqui é utilizar ele para simulação. Então, aqui, ó, conforme a gente colocou aqui, ó, um período, isso daqui tudo é simplesmente valores que eu coloquei só para a gente ter valores aqui e entender todo o processo, tá bom? Então, esse período aqui, ó, que seria o período do clock em si, tá um período de 10 milissegundos, tá? O período todo de análise, eu vou colocar aqui um período de 80 milissegundos para a gente conseguir pegar os 8 bits aqui, os 8 sinais de acendimento dos segmentos do display, tá certo? Então eu coloquei um clock aqui, que vai para o pino de clock do dispositivo. Coloquei um outro sinal aqui quadrado que vai para o pino de LED do dispositivo, tá? Tive que colocar esses sinais aqui, né? Esse voltage pin aqui, ó, nas entradas e nas saídas, porque a gente vai fazer justamente uma análise aqui, uma simulação com um diagrama de tempo, então precisa disso daqui para a gente poder visualizar as saídas, tá bom? Então, a frequência aqui desse clock está em 100 Hz, certo? Com um período de 10 milissegundos, o inverso, aí um clock de 100 Hz, ok? E aqui, o sinal serial, eu coloquei justamente aquele sinal serial, eu coloquei exatamente esse sinal serial aqui, tá certo? Na verdade, eu só desloquei ele um pouquinho, né? Eu coloquei o clock iniciando do zero e desbloqueei o sinal um pouquinho para gente para ficar melhor aqui para não pegar nas transições, tá bom? Como que faz esse desenho da forma de onda? Então, esse desenho aqui da forma de onda, na verdade, a gente tem que descrever ele aqui, ó, nesse atributo pattern aqui. Então, eu tenho que colocar lá, ó. Então, iniciou com zero. No tempo zero, iniciou com alto, desculpa. No tempo zero, no instante zero, ele tá com nível lógico alto. Ele vai permanecer com nível lógico alto até o instante 14 milissegundos. No instante 14 milissegundos, vai ter uma transição, ele vai para nível lógico baixo. Daí ele vai ficar no nível lógico baixo por 2 ciclos, né? 2 ciclos de 10 milissegundos, que são os 2 bits em zero, então vai até o 34. Daí no instante 34 milissegundos ele sobe para 1, daí fica de novo mais 2 ciclos em alto, né? Em bit alto. Então soma 20 milissegundos, vai para 54, desce. Aí, mais 2 ciclos aqui em nível baixo, 64, 74, mais 20 milissegundos, e depois sobe para finalizar essa onda, tá bom? Então é isso que a gente fez, e vamos fazer então aqui a análise. Aqui coloquei o tempo final da análise, então 80 milissegundos, de acordo com o que eu tinha desenhado lá, com relação ao diagrama de tempos. E está aqui, então, o nosso diagrama final. Então, aqui eu tenho o sinal do LED, eu tenho o sinal do clock, eu tenho o sinal serial aqui, tá bom? E aqui com os cursores eu posso então ver no último sinal aqui, ó, no último sinal, na última borda de subida aqui do LED, que é quando vai para a saída, né, do registrador de deslocamento, como ficou aqui, ó, o QA ficou em 1, que é o segmento A, depois o QB e o QC estão em 0, que são os segmentos B e C. O QD e o QE estão em 1, são os segmentos D e E, tá? O segmento F aqui, que é o QF e o QG, os dois estão em nível lógico 0. E o ponto, né, que é o QH, está em nível lógico 1. Então a gente faria o acendimento do dígito 4, ok? Nesse momento aqui, ó, a partir desse momento, né, na verdade, ó, onde teve a última transição, aqui na transição do clock ele capturou. Na transição do LED, ele colocou para fora. Ele fez aparecer lá nos pinos QA
a QH do registrador de deslocamento. Tá certo? Então é esse. Então aqui a gente paralelizou. Aqui chegou ao final, a gente deixou paralelo o nosso sinal que entrou serialmente ali no registrador de deslocamento. Mas vamos fazer uma outra análise para ver se realmente aparece dessa forma, tá? Então vamos colocar aqui, ó, análise digital, step by step. E eu vou ir executando aqui pelo tempo, tá bom? Olha lá, tempo 7, 12, 15. Tudo isso daqui é lixo, não é coisa útil para a gente. Na verdade, a gente quer ver quando chegar no instante atual, né, no evento atual de 80 milissegundos. 45, isso daqui, esse tempo aqui também é possível de ser alterado. 60, 62, 65. Tá chegando. Olha lá, deu uma pausa. Olha lá o caractere que apareceu. Então, depois de 80 milissegundos, que foi o tempo que foi necessário para fazer a conversão de serial para paralelo do nosso sinal, tá bom? Apareceu justamente o valor 4 ali na saída, ok? O sinal de LED, por exemplo, é que eu coloquei ali uma espécie de um clock no sinal de LED, porque dessa forma, ali no diagrama de estados, a gente conseguiria ver todos os sinais. Mas, por exemplo, você poderia colocar a transição para aparecer na saída só no último, apenas depois de ter convertido os 8 bits, lá no tempo 80 milissegundos. Então, depois de 80 milissegundos, você jogava, fazia uma transição de 0 para 1. Nessa borda de subida, ele apresentava na saída o valor convertido de série para paralelo, de sinal serial para paralelo, ok? Então, olha que interessante. Com isso, a gente conseguiu simplesmente com um pino serial, tá? O sinal vindo serialmente, a gente conseguiu trabalhar como se, trabalhar não, a gente conseguiu economizar aí 7 pinos, né? Porque com um pino serial a gente consegue trafegar um sinal aqui capaz de acionar paralelamente, por exemplo, um display de 7 segmentos. Olha que bacana. Olha que bacana isso. E no Arduino, para fazer esse tipo de trabalho, existe já uma função previamente determinada. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Se a gente vier aqui no site do Arduino, né, Documentation, aqui, Reference, aqui ó, em Advanced I/O, vocês vão encontrar aqui ó, Shift Out. Essa função Shift Out, ele já faz internamente todo o processo para pegar um valor. Olha aqui os parâmetros dessa função. Você vai precisar indicar o pino de dados, que vai ser o pino serial, tá? O pino que você vai estar ligando na entrada serial do Shift Register. O pino de clock, porque o clock, o microcontrolador que vai ter que gerar, de acordo com o diagrama como eu mostrei para vocês, para ir gerando os deslocamentos e o armazenamento lá dentro dos registros. A ordem do bit, se você vai mandar primeiro o bit mais significativo ou primeiro o bit menos significativo. E o valor que você quer converter, né, um valor numérico que você quer serializar, que você quer pegar e transformar ele em serial. Olha que bacana. Então essa função aqui do Arduino vai auxiliar muito a gente nesse trabalho, porque a gente não vai precisar fazer internamente um programa para serializar o dado. Isso a gente não vai precisar fazer. Tá bom? A gente vai ter que fazer aquelas coisas que a gente tinha feito anteriormente. O que era?
pegar, né, igual a gente viu lá na primeira parte da aula, dividir por 1000, dividir por 100, por 10, e pegando os quocientes, pegar depois o resto lá na unidade, certo? Esse tipo de coisa a gente vai ter que fazer. Mas a gente não precisa criar uma função para serializar esses dados, isso a gente não vai precisar fazer. O próprio microcontrolador aqui, o próprio microcontrolador não, desculpa, a própria função, né, por trás dessa função tem várias linhas de programa, já é um bloco de programas que tá resolvendo essa questão para a gente, essa biblioteca aqui já está resolvendo essa questão para nós, tá bom, pessoal? Então, feito isso, eu fiz aqui também um mapa, porque a gente vai precisar desse mapa aqui. Então, para a gente saber como a gente tem que acionar, qual que vai ser o dado em hexadecimal, né? Que a gente tem que escrever no display de 7 segmentos para apresentar cada um dos caracteres. Então, aqui, com um display de anodo comum, como seria, e com um display de catodo comum, como seria. Eu coloco lá também, né, na plataforma, depois de cursos da Microgênios, eu vou colocar esses materiais aqui também. Tá bom, pessoal? Podem ficar tranquilos. Ok? Beleza, então a gente já sabe, a gente vai ter que criar uma tabela, né? Por exemplo, usando vetores, né? Com esses valores aqui para a gente estar, então, buscando a partir de cada número, buscando como escrever o caractere do display. E falando nisso, então, lembrando aqui rapidamente de vetores e matrizes, a gente falou lá na aula sobre linguagem C, né? Falou um pouco. É uma forma de a gente guardar variáveis de um mesmo tipo, tá bom? Então, ela vai diferenciar de outras variáveis, porque você está trabalhando com um conjunto de variáveis do mesmo tipo, onde você pode colocar a quantidade daquelas variáveis que você vai ter, ou não, tá? Ou não, você também pode fazer de forma diferente, fazer inicializando, daí o vetor já vai recebendo aquela inicialização, já vai guardando os valores. Lembrando que um vetor é uma matriz também, né? Não deixa de ser uma matriz, porém ele é um caso específico de matriz que a gente chama de matriz unidimensional, tá? Um vetor é uma matriz unidimensional. Matrizes, o recurso de matrizes da linguagem C dá para fazer matrizes multidimensionais, tá? Então dá para trabalhar aí com coisas 2D, 3D e assim por diante, mais de várias dimensões aí na sua matriz, tá bom? E quando a gente trabalha com o vetor, a gente consegue ir endereçando cada posição do vetor através de um índice, sempre começando do zero. Então, esse 10 aqui é o índice 0, esse 20 é o índice 1, o 30 é o índice 2, e assim por diante, tá bom? Então, sempre o mais à esquerda vai ser o índice 0. Tá? Então a gente consegue, a partir do nome da variável, usando conchetes e uma variável auxiliar aqui dentro do conchetes, a gente consegue varrer o vetor e ir pegando posição por posição. E geralmente, para fazer esse tipo de coisa, para fazer essa varredura de vetores e matrizes, é sempre interessante a utilização do laço for. Também vimos lá na aula de linguagem C. Tá? Então, o laço for, ele sempre vai ter o valor inicial dessa variável que a gente vai estar utilizando para excursionar o vetor, a condição de teste, né? Depois da condição de teste, ele executa os comandos que fazem parte do laço for. Terminado a execução dos comandos, ele incrementa, decrementa, executa alguma coisa na variável de controle, né? Nossa variável de índice. Tá bom, pessoal? Então, esse daqui é o fluxograma aqui do laço for. Tá bom? Então, o laço for, então, novamente, a primeira vez ele vai inicializar aqui a nossa variável de controle. Depois disso, ele vai testar a condição. Se a condição for verdadeira, ele vai executar os comandos de dentro do laço for. Terminando a execução, ele faz o incremento, decremento, o que tiver que ser feito na variável de controle e depois faz a condição novamente. Então fica nesse ciclo: condição, execução
incremento, decremento, condição, execução, incremento, decremento da variável de controle, até a condição não ser mais válida. Esse primeiro campo aqui de inicialização da variável de controle, ele realiza apenas uma vez, tá bom? Ótimo. Então, aqui agora a gente já tem então todos as ferramentas, vamos dizer assim, para a gente poder então escrever o programa capaz então de realizar a nossa função, que é a nossa aplicação aqui, que é escrever valores de tensão de 0 a 5 volts aí no display de 7 segmentos. Então vamos para o programa em si agora. Vamos começar lá de cima então. Então aqui primeiro a gente está definindo aqui os pinos físicos que nós vamos utilizar aqui para o sinal do LED, para o pino de clock e para o pino de dados, né? Que vai ser aquele pino onde a gente vai fazer a entrada serializada dos nossos bits aqui, de cada valor para ser escrito no display de 7 segmentos, tá bom? Criamos aqui alguns vetores, tá? Esse primeiro vetor aqui, ó, é o vetor onde está o desenho de cada caractere. Então, nesse caso aqui, a gente vai estar utilizando o display de 7 segmentos de anodo comum. Então, aqui está o desenho de cada caractere, aqui em cima está o caractere que ele vai desenhar. Vamos ver se está batendo aqui com a nossa tabela. Tá? Então, olha lá, o 0 vai ser C0 em hexa, o 1 vai ser F9, A4... Então, olha lá, C0, F9, A4 e assim por diante, tá certo, pessoal? Então, aqui é o desenho, né? O código que a gente precisa para desenhar o nosso caractere no display de 7 segmentos. Aqui é qual dos displays, dos 4 displays, a gente vai estar habilitando. Aqui tem um detalhe interessante, tá, pessoal? Vamos dar uma olhadinha aqui no esqueminha, tá? Notem que aqui, pessoal, nós estamos utilizando 2 registradores de deslocamento, um ligado no outro, tá? Existe essa forma onde você já liga a saída de um na entrada do outro. Por que a gente está fazendo dessa forma aqui? Pelo seguinte, porque a gente vai utilizar aqui as 8 saídas aqui desse primeiro registrador de deslocamento para trabalhar com o caractere do display, com qual o caractere que a gente quer escrever no display, tá? O código do caractere 1, 2, 3, 4 até o 9. E esse outro registrador de deslocamento, a gente vai indicar qual dos displays nós vamos ativar, certo? Então, qual dos displays nós vamos ativar. Então, quando você jogar aqui o valor, esse valor aqui, a gente tem que jogar o valor no barramento aqui e acionar somente esse display, tá bom? Então, a gente tem que ir fazendo essa funcionalidade. E isso daqui é o código que que nós precisamos para acionar cada um dos displays, dos 4 displays. Como eles são anodos comuns, a gente precisa jogar lá no anodo comum dele o valor 1 para acionar ele. Então, esse primeiro código aqui, F1, é a mesma coisa aqui que em binário, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, olha lá. Acionei o primeiro display, tá? O primeiro display, é esse daqui, tá, pessoal? Ele conta os displays da seguinte forma. Esse daqui vai ser o primeiro, o 0, né? A gente vai considerar como 0, o 1, o 2 e o 3, tá? Esse daqui a gente vai considerar como o primeiro, tá bom? Aqui aciona, então, o segundo display, né? E assim por diante. Então, esses são os códigos. Ó, note que apenas o bit 1 a gente vai mudando de lugar aqui para fazer os acionamentos. E aqui disbuff é onde a gente vai guardar cada um dos caracteres do nosso valor, tá? Do nosso valor que a gente vai escrever nos displays. Então, vai ser valores de 0 a 5 volts, tá? Então, vai ser 0,000 até 5,000, tá bom? A gente vai trabalhar aqui com valores decimais. Só que a gente vai trabalhar com valores decimais de uma forma um pouquinho diferente. A gente vai trabalhar com o que a gente chama de ponto fixo. Vocês vão ver daqui a pouquinho.
Aqui algumas variáveis auxiliares que a gente também vai precisar, tá bom? Essa RT é onde a gente vai pegar o valor ponto flutuante e vai transformar ele em um valor inteiro para a gente separar os caracteres dele, tá bom, pessoal? E aqui uma variável ponto flutuante apenas temporária. No setup aqui do nosso programa, a gente configura os pinos, o let, o clock e o pino de dados, né, serial como output. Aqui tem a função de escrita no display, mas primeiro vamos lá para a função loop. Então, na função loop, naquele nosso loop principal, o que a gente faz? A gente vai pegar aqui, ó, nessa variável aqui float, vamos pegar o valor da conversão do canal analógico 0, tá? Esse valor ele vai ser multiplicado pela resolução do conversor AD, né? Que é sempre o valor de referência maior menos o menor dividido por 2 elevado a n, né? Isso a gente viu lá na aula do Arduino, então a gente comentou, a gente até fez uma discussão referente a essa questão aqui, tá bom? Então aqui, 5 dividido por 1024 vai ser a resolução, tá? Então a gente vai dar um valor aqui, um valor com vírgula, tá? 0,0 alguma coisa, a gente vai estar multiplicando o valor que a gente fez de leitura do conversor AD, que vai excursionar de 0 a 1023, tá? Porque o AD aqui é um AD de 10 bits. Feito essa multiplicação, a gente obteve um número com ponto flutuante. Só que a gente quer tirar esse ponto flutuante dele, tá bom? Então, para a gente tirar esse ponto flutuante, e como a gente tem 3 casas decimais para escrever no nosso display de 7 segmentos, não tem 4 displays, então a gente deixa um para o valor real, né, para o valor, desculpa, pro valor inteiro, e 3 casas decimais, tá? Então, para tirar a vírgula, eu vou pegar essa vírgula aqui e vou jogar ela 3 casas para trás. Como que a gente faz isso? Multiplicando por 1000, ok? Então, multiplica o valor em ponto flutuante, por exemplo, 1,234. Multiplicamos por 1000, deu 1234, tá? Deu 1234. Feito isso, daí a gente começa então a separar cada um dos caracteres desse valor, 1234. Primeiro divide por 1000, pega o quociente, guarda lá na posição 0 de disbuff, lá em cima, lembra do disbuff? Cadê o disbuff? Aqui, ó, guardou aqui na posição 0, né, onde eu vou colocar a nossa unidade, e aqui os valores decimais, o décimo, o centésimo e o milésimo, tá? Daí eu pego o resto da divisão por 1000 e divido por 100, então é a centena, peguei o caractere da centena. O resto da divisão por 100 dividido por 10 é a dezena. E depois o resto de 10 é a unidade, tá? Então eu já consegui separar os 4 caracteres e coloquei eles guardadinho, caractere por caractere, dentro de uma posição desse vetor, tá bom? E agora eu vou fazer a escrita no display. E lembra como eu falei lá na outra aula que a gente tem que fazer todo esse processo de escrita, né, de varredura, aciona um display, escreve o dado, aciona outro display, escreve o dado, aciona outro display, escreve o dado. Tem que fazer tudo isso de uma maneira muito rápida. Então aqui, ó. Aqui está sendo feito o processo de escrita no display. Então, esse processo é feito aí 30 vezes aí. Aqui não tem muito um tempo, né, pré-determinado. Aqui aqui não dá para a gente estimar se isso daqui é mili, micro, nano, entendeu? Simplesmente está sendo executado de uma maneira bastante rápida, tá, pessoal? Tá bom? Então vai de 0 a 30 aqui e de 0 a 30 ele vai repetindo esse processo aqui de escrita do display. Então vamos ver agora a função de escrita aqui do display. Aqui a função de escrita do display. Então agora a gente vai fazer o laço for para varrer o vetor, igual eu tinha falado para vocês, tá? Vamos usar o laço for para varrer o vetor. De 0 a 3.
a gente vai varrer aquele vetor onde está a posição, né, de cada display, tá? O disbuffer, né? Tá bom? Disbuff. Só que um detalhe. Agora que entra a questão do ponto fixo. A gente não tirou o ponto, a gente não tirou a vírgula para separar caractere por caractere. Agora a gente tem que colocar a vírgula de novo, tá bom? Isso é o que a gente chama de ponto fixo. Então é o seguinte, no caso, quando o i for zero, significa que a gente vai pegar o conteúdo, né, dessa posição aqui, certo? Então quando for o i for o conteúdo dessa posição aqui, que é a parte que vai ser a nossa parte inteira, né? A unidade, a nossa parte inteira. Neste caso, a gente vai fazer o seguinte. Então, a gente vai usar o comando Shift Alt. Vamos usar aqui o sinal, o pino. Vamos colocar aqui o número do pino que a gente vai usar para serializar o dado. O número do pino onde vai estar o clock. Estamos informando aqui que o bit mais significativo vai ser o primeiro a ser transmitido e agora a gente vai passar o valor. Como que é esse valor? Então, olha só que interessante que a gente está fazendo aqui, ó. Disbuff, posição i. O i é 0, né? Disbuff, posição i. Então, a gente vai pegar o caractere lá da unidade, da parte inteira do valor, certo? E esse caractere que a gente pegou, que pode excursionar de 0 a 5, né? Tá bom? De 0 a 5, daí a gente vai pegar esse valor de 0 a 5 e ele vai representar a posição lá no outro vetor, no vetor da escrita no display, de qual código para escrever no display a gente precisa. Se o valor obtido aqui for o 0, ele vai vir aqui na posição 0 e vai pegar como desenhar o caractere 0. Se for 1, como desenhar o caractere 1. Se for 2, como desenhar o caractere 2. E assim por diante. Nesse primeiro caractere, a gente só vai ter de 0 a 5, porque o valor a gente está excursionando de 0 a 5 volts, pela resolução do AD que a gente fez. Né? O 5 dividido por 1024. Tá bom, pessoal? Por isso que ele só vai excursionar de 0 a 5 volts. Mas os outros caracteres podem excursionar de 0 a 9, tá bom? Normalmente. Isso daí não. A limitação não é pela conta ali que a gente está fazendo. É simplesmente porque nesse primeiro caractere, pela expressão que a gente usou da resolução do display, ele vai excursionar até 5. Só que daí a gente faz um E lógico com esse valor aqui, 7F. Esse valor aqui, 7F, pessoal, é isso daqui, ó. É os 4 bits menos significativos em 1. E o segundo nibble aqui, a parte alta do valor do valor do byte, está com o 0, o caractere mais significativo com o 0. Vocês sabem o que é isso aqui, pessoal? Isso daqui é para a gente fazer o acendimento do ponto. Não sei se vocês estão entendendo. É para a gente acionar o ponto aqui. Porque a gente vai fazer um E lógico com o valor, com aquele código de escrita do caractere que a gente pegou. Um E qualquer coisa é sempre a qualquer coisa, tá? Porque se for 0, 1E0 vai ser 0. Se for 1E1 vai ser 1. Então, quando a gente está fazendo esse tipo de mascaramento, na verdade, a única coisa que a gente está forçando aqui, os 7 outros bits vão ser mantidos, de acordo com o código de escrita no display que a gente pegou. O único valor que vai ser alterado é esse daqui, o bit mais significativo. A gente vai forçar 0 nele. E como é um display anodo comum, a gente vai acender esse segmento, que na verdade não é um segmento, é a luzinha do ponto. Então, nesse caractere, que representa aí a nossa parte inteira do número, né, a gente vai forçar o acendimento do ponto, forçar a vírgula, tá certo, pessoal? Então, é isso daqui que o pessoal chama de ponto fixo, né? Você sempre vai forçar a vírgula aqui nesse ponto, nessa posição. Se não for
a posição 0, né? Se não for igual a 0, ele vai fazer exatamente a mesma coisa. A única coisa de diferente que ele vai fazer, ele não vai colocar a máscara, então não vai acionar o ponto das outras posições do display, tá bom? Feito isso, só não confundir, tá, pessoal? Ó, o if e o else aqui, ó. Se for isso, vai executar isso. Se não for, vai executar isso aqui, tá? Isso daqui não faz parte do else, tá bom, pessoal? Isso daqui sempre vai ser executado, independente dos dois casos. E o que é esse restante aqui? Esse restante aqui agora é escrever qual o display que vai ser acionado. Então aqui a gente está colocando o valor lá, a posição de qual dos 4 displays vai ser acionado. Olha lá, diz on. A gente está dizendo qual das 4 posições, qual dos 4 displays vai ser acionado. O 0, 1, o 2 ou o 3. É isso que a gente está fazendo aqui. E eu não falei, mas está aqui, ó, o let. Tá bom? Então, o primeiro let vai para 0, a gente coloca o let para 0. Sempre que a gente faz um determinado caractere, quando a gente termina o caractere, a gente joga o let para 1. É essa transição do let, do sinal do let, que faz o sinal aparecer na saída do nosso conversor serial para paralelo, do nosso shift register. Tá bom? Tem o clock ele já está embutido aqui na função de serialização que a gente está mandando. Falta o let, né? O let para apresentar o sinal na saída. Olha que bacana. Então, isso daqui fica sendo feito de um tempo muito rápido, tá? E então fica imperceptível para a gente, não fica aquela cintilação do display de 7 segmentos. Parece que ele está sempre aceso, mas na verdade ele não está. Cada um dos caracteres está sendo aceso num tempo muito rápido, somente com o valor específico que a gente quer escrever naquele caractere. Ok? Então esse é o nosso loop infinito aqui. A gente pega aí o valor, então, convertido, transforma ele num valor de 0 a 5 volts, aqui nesse primeiro momento com vírgula, né? Mas depois a gente transforma ele aqui para inteiro, multiplicando por 1000, jogando fora o que tem depois da vírgula, quando a gente multiplica por 1000, tá? Transforma ele aqui numa variável inteira, separa caractere por caractere, deixa ele dentro desse for aqui para fazer uma repetição bem rápida da escrita no display, e lá na função de escrita do display, aqui na função display, então a gente escreve cada um dos caracteres. O caractere que é da posição inteira do nosso valor, a gente sempre vai fazer uma máscara aqui, né? Multiplicar ele, fazer um E lógico, né? Multiplicar não, fazer um E lógico com o valor 7F para a gente forçar o 0 aqui no bit mais significativo e assim acionar o ponto, que é a nossa vírgula aqui, o nosso ponto fixo. Ok, pessoal? Vamos gravar aqui então no Arduino e vamos ver aqui o funcionamento. Então tá aqui. Tá lá. Esse potenciômetro aqui é um potenciômetro multivolta. Tá? Então tá lá, o nosso ponto fixo. Não está tendo cintilação do display, porque está sendo feito uma escrita aí bem rápida, né? Todo aquele processo de escrita está sendo feito de maneira bastante rápida, tá bom? Chegou aí no nosso máximo. Perfeito? Certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula. Então, a gente dividiu essa aula extra aqui em 2 partes para ficar mais fácil de entender, né? Tinha bastante conteúdo para a gente falar, então assista. Se você não assistiu a primeira aula, assista a primeira aula, tá toda essa parte conceitual, a gente simulou de outras formas aí o display, a varredura do display, entendeu o que tinha que fazer, fez uma lógica lá para acionamento com os 4 displays ligados diretamente no
no microcontrolador, tá bom? E aqui a gente usou então o Shift Register para fazer uma expansão. Ah, detalhe, até não comentei, esse Shift Register, que é o conversor serial para paralelo, também conhecido como conversor serial para paralelo, ele também, como vocês puderam ver, pode ser simplesmente utilizado como um expansor de I/Os. Então, se o seu microcontrolador tem poucos I/Os, você pode utilizar esses dispositivos aí e expandir a quantidade de I/Os em cada dispositivo, tá bom? Para o seu microcontrolador, para sua aplicação. Perfeito? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Desculpa aí o meu rosto aqui, a minha voz, eu tô com a rinite atacada hoje, tá bom? Mas agradeço muito a atenção de vocês e não deixem aí de conhecer os cursos de formação da Microgênios, não deixem de conhecer nossos parceiros aí desse projeto, Primeiros Passos, tá bom? Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.